falando sobre a guerra e a aliança dos povos indígenas. Eles entravam em conflito entre si, afinal, havia uma cooperação antes da chegada dos europeus? E como eles discutiam esses conflitos? Se resolvia? Não? Era guerra? Era sempre na base da guerra, da flecha? Tinha algum diálogo? E se as línguas deles fossem diferentes? O que acontecia? Tudo isso vamos abordar nesse tópico agora. Vem comigo. Olha, antes da chegada dos europeus, os povos indígenas no Brasil já tinham relações bem complexas entre si, que envolvia tanto conflitos quanto alianças. Então, já aí comecei respondendo algumas perguntas aqui. As guerras entre as tribos e as alianças estratégicas era parte integrante, muito importante, na vida indígena, porque desempenhava um papel importante tanto na organização social quanto política e territorial dessas comunidades. Não tinha diálogo, não tinha estratégia de aliança? Tinha sim. Vamos entender agora quais eram as motivações por trás dos conflitos, essas formas de cooperação entre as tribos e como esses aspectos influenciaram a vida indígena antes do contato com os colonizadores. Olha, as guerras entre as tribos indígenas eram geralmente motivadas por disputas territoriais, controle de recursos naturais, vingança por ataques anteriores ou questões de honra. Então, as guerras entre as tribos indígenas, vou repetir, eram motivadas por disputas de terra, controle de recurso natural, vingança por ataques anteriores ou questões de honra. Um exemplo clássico são os conflitos entre os Tupinambás e os Tabajaras, que eram dois grupos tupi que lutavam pelo controle de áreas do litoral do Brasil, os Tupinambás e os Tabajaras. Essas guerras envolviam ali ataques a aldeias inimigas, captura de prisioneiros, disputas por territórios que eram ricos em recursos como áreas de pesca ou terras férteis para a agricultura. Outro motivo para as guerras era a busca por vingança também, principalmente em sociedades onde a honra e o prestígio eram valores muito importantes. Em muitos casos, os conflitos podiam durar anos, com ciclos de ataques e retaliação entre os grupos rivais. E essas guerras não eram apenas uma demonstração de força, mas também uma maneira de manter o equilíbrio de poder entre essas tribos. Entre alguns povos indígenas, como os Tupinambás, a captura de prisioneiros de guerra tinha um papel importante nas guerras entre as tribos. Esses prisioneiros, eles podiam ser adotados pela tribo vencedora, para serem incorporados, integrados à comunidade, eles podiam ser incorporados ou utilizados em rituais de vingança, que envolvia até canibalismo ritual. Para os Tupinambás, por exemplo, o ato de consumir o inimigo derrotado simbolizava a absorção da sua força e coragem. Esse ritual não era visto como um ato de barbárie, não, na época, mas como uma prática profundamente ligada às suas crenças e ao ciclo de honra e vingança. Apesar dos conflitos, a cooperação entre tribos também era uma parte muito importante da vida indígena. As alianças eram frequentemente estabelecidas para garantir a sobrevivência em tempos de escassez, para proteção mútua entre os inimigos comuns ou até para facilitar o comércio entre diferentes grupos. Essas alianças, elas podiam ser temporárias também, durando apenas enquanto a necessidade de alguns dos recursos existisse. Ou elas podiam ser, claro, mais duradouras, sendo fortalecidas por casamentos entre membros das tribos aliadas ou pela realização de rituais em conjunto. Então, a gente está vendo aí que existia alianças também, não era só arco e flecha, não. Um exemplo de aliança estratégica pode ser visto entre os Guaranis e outros povos da região já do Prata, a região do Prata, que se uniam para enfrentar inimigos mais poderosos ou até para garantir o controle de rotas comerciais. Então, essas alianças eram baseadas em relações de reciprocidade, onde cada tribo oferecia alguma coisa de valor em troca da proteção ou da colaboração da outra. Além disso, as alianças podiam também ser reforçadas pela troca de presentes e pela realização de cerimônias conjuntas que selavam o pacto de cooperação. Olha, os conflitos entre tribos nem sempre terminavam em guerras que eram prolongadas, que duravam muito tempo. Muitas vezes as disputas eram resolvidas por meio de negociações e rituais que
acabavam restabelecendo a paz entre os grupos. Os anciãos e líderes espirituais, como os pajés, por exemplo, eles tinham um papel muito importante em todo esse processo ali de mediação, utilizando a sabedoria deles e a autoridade também para poder garantir que as partes envolvidas chegassem a um acordo. Os rituais de paz podiam incluir a troca de presente, realização de festas conjuntas, até na devolução de prisioneiros capturados durante os conflitos. Esses rituais não apenas encerravam as hostilidades, mas também eles restauravam inclusive a harmonia entre os povos, permitindo ali que eles voltassem a viver em paz ou em relativa paz, pelo menos. Fato curioso aqui é que muitas sociedades indígenas, em muitas sociedades, a dança e a música desempenhavam um papel fundamental tanto nos rituais de guerra quanto nos de paz. Porque antes da batalha, as tribos elas faziam o quê? Elas faziam danças guerreiras que serviu para evocar os espíritos protetores e preparar os guerreiros para o combate. Da mesma forma, após terminar o conflito, terminar aquela batalha, as danças de paz também eram realizadas para celebrar o fim das hostilidades e reforçar os laços de amizade entre as tribos. As guerras e alianças não eram só questões de sobrevivência, tá? Mas também influenciavam muito na organização social e na organização política das tribos indígenas. As alianças, elas acabavam fortalecendo os laços entre diferentes grupos e criavam redes de cooperação que garantia a troca de recursos e conhecimento entre essas tribos. As guerras, por outro lado, tinham um papel importante na manutenção da ordem e do prestígio das tribos, além de moldar, claro, as fronteiras e as relações de poder entre os povos. Então, aqueles que venciam iam acumulando mais prestígio, mais terras e mais poder. Esses aspectos de guerra e cooperação mostram claramente que os povos indígenas não eram sociedades estáticas ou isoladas, eram comunidades dinâmicas que estavam conectadas ali, com sistemas até bem complexos de relações sociais, estratégias políticas que influenciavam diretamente na vida cotidiana do dia a dia dessas pessoas. Quero lembrar a você que se está se preparando para a prova do Enem, ainda dá tempo você garantir sua vaga na universidade dos seus sonhos. Adquirindo o combo Enem de mapas mentais, você terá acesso a um pacote completo de mapas mentais focado nos assuntos que mais caem na prova, tanto do Enem quanto de vestibulares, baseado no histórico de todas as últimas provas aplicadas e no cálculo de probabilidades dos assuntos que podem ser cobrados nas próximas provas. Então, esse pacote foi montado com 960 mapas mentais das matérias de português, redação, matemática, química, física, inglês e espanhol, história, geografia, literatura, arte, biologia, geopolítica, muito conteúdo para a sua preparação. Repito, são 960 mapas mentais, alguns dos modelos estão passando na tela e alguns eu vou até utilizar na aula aqui hoje. Só que não são só os mapas mentais. Além dos mapas, você tem acesso a 1.260 questões gabaritadas e comentadas. São mais de 1.260 questões com gabarito e com comentário para poder você entender por que cada alternativa, porque aquela alternativa é a correta e aí você faz as suas revisões. Então, é uma preparação completa. Mapas mentais, conteúdo direcionado, focado, excelente para suas revisões e até para você que ainda não deu tempo de estudar aquele conteúdo novo, com certeza os mapas mentais vão ajudar muito, além das revisões. E olha, para você que está acompanhando aqui o vídeo do YouTube, essa aula, você clicando aqui no link na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na tela, você vai ter acesso a essa oferta por um desconto que não dá para perder. Então não perde essa oportunidade, escaneia o QR Code, dá uma conferida na página que tem muito mais informações sobre os materiais, modelo dos mapas mentais. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com essa oportunidade porque vai te deixar à frente da sua concorrência.